Muito boa tarde, acadêmicos e acadêmicas do FootClass. Já estamos aqui então ao vivo para mais uma quarentena de lives especiais, aquele compromisso do FootClass de trazer muito conteúdo, muita qualidade sobre gestão do futebol, sobre técnica, sobre tática, sobre direito desportivo. E hoje vamos ter também a presença de mais um convidado super especial, muito preparado. Realmente o doutor Felipe Isabella é, sem sombra de dúvida, um dos grandes advogados da área do direito desportivo. Eu tenho certeza absoluta que vamos aprender muito com o doutor Felipe Isabella, né? Daqui a pouquinho o pessoal já está chegando aí para acompanhar a nossa live e nós vamos então fazer aqui daqui a pouquinho a entrada do Dr. Felipe Isabella. Tive a oportunidade de conhecê-lo de um seminário que palestramos juntos lá em Campinas e realmente é um profissional extremamente qualificado e certamente vai interagir aqui conosco, né, num bate-papo agradável sobre direito desportivo. Enfim, vamos aprender muito com o Dr. Felipe Isabella. O pessoal está chegando aí, um abraço aí a todos, o Márcio, João Paulo, todos que estão chegando aí para nos acompanhar. Daqui a pouquinho ele deve estar fazendo aqui, aí o Dr. Felipe já fez a entrada aqui ao vivo, daqui a pouco fazendo a solicitação, a gente já pode iniciar o nosso bate-papo, né? Não se esqueça de inscrever lá no nosso canal no YouTube. O nosso canal no YouTube, ele já tem todas as lives, né? Todas as lives já estão aí no nosso canal do YouTube, então aproveite para se inscrever no nosso canal para ter acesso a todo esse material. São mais de 65 lives que nós já fizemos, sempre com grandes celebridades, com grandes nomes do esporte, do futebol, essencialmente do nosso Brasil, e também temos lives aí internacionais vindo aí pela frente. Temos lá o nosso programa Resenha com FootClass, que essa semana que vem vai ser uma resenha muito especial com 3 presidentes, né, de grandes clubes de futebol: o presidente do Fortaleza, o presidente do Bahia e o presidente do Cruzeiro Esporte Clube. Então todos eles estarão presentes conosco aqui no FootClass, né? Vamos ter também na quarta-feira, já colocamos aí no nosso feed, né, às 20 horas, o presidente do Fluminense Futebol Clube, o Dr. Mário Bittencourt, uma live sem sombra de dúvida imperdível. Com certeza todos vocês vão gostar bastante, né? Então só falando aí para o Felipe, para o Dr. Felipe, professor Felipe, para poder fazer aqui, ó, fez agora a participação, fez aqui a chamada aqui para a participação ao vivo e a gente então vai conversar com o professor Felipe Isabella. O André também presente aí. Professor André, obrigado por acompanhar com a gente aí. Hoje uma live com muito conhecimento de direito desportivo, um grande profissional aqui, Dr. Felipe Isabella. Professor, tudo bem? Tudo bom. Logou tudo aí bem, direito. né? Tudo bom. Tive dificuldade para logar aqui no notebook, mas vai no celular mesmo. Agora tá, ele tá virado, né? Eu acho que vê se a gente consegue virar, porque você tá na horizontal, vamos assim dizer. Agora, aí assim, ótimo, perfeito. Excelente, Felipe. Agora é só fazer um enquadramento aí e o pessoal já estão mandando aqui várias perguntas, viu, professor? Muitas perguntas aqui. Que bom, eu vou deixar aberto aqui, porque com o fone não vai. Tá ótimo, ótimo. Professor, primeiro queria te agradecer, né? Tava contando a história de como nós nos conhecemos, né? Num seminário lá de Campinas, né? Tive a oportunidade de palestrar junto com você nesses grandes seminários, né? Que são feitos lá pelo Léo Andreotti, pela doutora Ana Paula, doutor Francisco Giordano, e a partir daí, né, te passei a admirar muito, né, pelo seu conhecimento, né, pela sua trajetória aí no mundo desportivo. Então, eu queria te agradecer aí a generosidade de nos atender e falar sobre o que a gente gosta às 5 horas, né, que é o futebol, né, Felipe? Pois é, um prazer estar aqui com você, com o pessoal do FootClass.
Demorei um pouquinho para responder o convite, porque essas 2 semanas aqui foram agitadas e os horários das aulas e dos compromissos são tudo no final do dia, no começo do dia, né? Exato. Mas domingão aqui é o horário que era para estar assistindo futebol, ou estar no jogo, ou estar aqui na sessão. Exatamente. É o horário que Exatamente. está aqui na tela. E os eventos do Léo, né? Da doutora Ana Paula, do doutor Jordani, lá em Campinas, são tradicionais já, né? Eu tive Verdade. desde o primeiro lá em Campinas, junto com a faculdade. É muito bacana e, enfim, um legal bater um papo aí com todo mundo. Estou à disposição das perguntas, comentários. Vamos conversar assim. Bacana, professor. Vamos lá, então. Vamos falar muito sobre o direito desportivo. Vamos falar um pouco sobre gestão também, né, de futebol, porque você realmente sempre teve também muito engajado, né, em termos de gestão também do futebol. Então, acho que é sempre importante, né, para os nossos acadêmicos do FutClass, né, trazer também um pouco da nossa vivência, né. E eu digo isso, né, professor, porque a gente está vendo muito, a gente tem entrevistado, né, muita gente da gestão do futebol. E os profissionais do direito, né, têm realmente tido aí digamos assim, boas oportunidades, né, nesse mundo do futebol e muitas oportunidades na gestão do futebol também, né? Então a primeira pergunta que eu faço, até para que a gente possa registrar realmente a sua trajetória aqui, é contar para a gente como é que foi a sua trajetória, né, para chegar até onde você está, né, no direito desportivo, enfim, né, as suas passagens pelo futebol, contar um pouco para a gente aí da história do professor Felipe Isabella. Bom, como todo mundo que atua ou que gosta de esporte, eu pratico esportes desde a infância. Sempre joguei futebol, principalmente, mas no começo tinha aquelas questões de escolinha de esporte, então eu jogava handebol, basquete, atletismo, fiz natação, karatê, enfim, uma série de modalidades, mas o foco e o gosto sempre foi o futebol. E tinha uma época também que eu joguei bastante, apesar da baixa estatura, mas joguei bastante basquete, né? Na escola a gente tinha um time de basquete, eu jogava lá pela escola basquete, jogava futebol, futebol por aí, nos clubes, cheguei a jogar lá nos campeonatos internos, até no Corinthians, mas não no time, né, na base, mas no campeonato Sim. interno. E tinha um clube aqui perto também que a gente tinha um time muito forte que jogava os campeonatos da Associação Paulista. A gente viajava para o interior, chegamos aí para o exterior jogar campeonato. Muito bacana. E quando eu fui estudar, naquela fase de 16, 17 anos, você vai falar que vestibular que você vai fazer, né? Então, assim, meus pais queriam que eu fizesse medicina. Minha mãe é médica, né? Meu pai é engenheiro, queriam que eu fizesse medicina para eu ficar no esporte. Falaram, vai ser ortopedista, que você vai ficar no esporte. Isso aqui era a última opção, você vai ser medicina, né? E naquela dúvida de administração, economia, direito, na última hora eu resolvi fazer direito. E logo na faculdade também nos primeiros dias já comecei a fazer parte da turma que joga bola, que organiza campeonatos jurídicos, né? Fui lá, diretor, presidente da Atlética, organizava todas as coisas. Estava na cartolagem já. A confusão já começou aí já. Já. E aí também surgiu também a questão da parte acadêmica, porque pela Atlética a gente organizava os encontros de direito esportivo, né? O IBDD nasceu lá na nossa turma, lá na USP, porque a gente começou a organizar, quando saiu a Lei Pelé, fizemos 1 ano da Lei Pelé, em 99, e trouxemos o professor Álvaro, finado professor Álvaro, né? Um grande mestre, um grande amigo. O professor Valério Ferri também veio. O professor Puga veio, na época ele estava fazendo um doutorado na Universidade do Porto, ele veio também para o nosso encontro. O doutor Marcílio Krieger, também lá de Santa Catarina. Nossa, só. Também, falecido, né? Uma pena, mas veio. Mas aí ele já trazia o Rostinho, vinha sempre com ele, a gente já pegou uma grande amizade, o Santoro, o Betinho, o Tavinho, o Tomás, aí de BH, enfim. Que legal. Então, na época da faculdade, ainda estudante, que a gente começou a formatar essa história de direito esportivo, que não existia, né? Era um negócio totalmente fazendo encontros paralelo, né? Não era nem matéria da faculdade, era paralelo. A gente pegava os alunos e chamava as pessoas que trabalhavam na área. Depois disso, a gente fundou em 2001 um instituto, que já estava todo mundo formado, a gente não conseguia organizar esses eventos pela faculdade, né? Sim. Então a gente fez o instituto, que a gente começou a organizar os eventos pelo instituto, e aí, paralelo, eu comecei a advogar, por conta dessa área, advogar também nessa área, não só com direito desportivo, mas também nessa área, e comecei a fazer o mestrado. E aí foi o primeiro mestrado lá na USP que é muito tradicional, né? O pessoal sempre procura muito, extremamente.
E eu fiz o mestrado e eu escrevi sobre o contrato de licença de uso de imagem, né? Em 2002 eu comecei a escrever, defendi em 2004, 2005. Na sequência eu fiz o doutorado lá na USP também. Foi o primeiro doutorado lá também sobre o tema e eu escrevi sobre o contrato de agente de atletas em 2009. Tá vendo? Já tem aí 10, 11 anos, né? E aí sempre dando aula, era no departamento de Direito Civil, porque ela é dividido por departamentos, né? Então eu dava aula de Direito Civil e de Direito Esportivo, quando o professor sabia que eu gostava desse tempo, ele disse, não, na grade de 20 aulas você pode dar 2 aulas de Direito Esportivo, aí a gente Então a minha história é essa, né? Então, que bacana, Isabel. aula e com o escritório próprio também trabalhando aqui na área, atendendo todos os tipos de clientes, né? Bacana. E na gestão do futebol, você teve uma passagem também em gestão no Corinthians, né? Também, né? Que eu estava buscando também um pouco, né? Conhecer mais a sua história, mas também tem essa passagem, né? Tem essa passagem, porque, enfim, aí minha família toda, meu pai era lá da região do Tatuapé, a gente sempre foi corintiano, meu avô corintiano desde a década de 30, né? E por coincidência eles moravam em frente ao clube, né? Então meu pai e meu avô frequentavam o clube lá, que é um clube, para quem não conhece, né, daqui de São Paulo, é um clube associativo, como é o Minas. Social, Isso. O Minas aí em Belo Horizonte, tem piscina, tem Isso. quadro de futebol, tem sauna, tem natação, tem um monte de coisa. E depois de mais velho, depois meus pais se casaram, vieram para uma outra região da cidade, aqui na Zona Sul. E depois de mais velho eu voltei lá pro clube, eu frequentava bem pequeno na infância, fiquei um tempo sem ir, depois de mais velho eu voltei para atuar, para ajudar, me envolver mais nas questões políticas, né? Acabei sendo candidato a conselheiro 2 vezes, sendo eleito conselheiro pelos associados. Parabéns, filho. Parabéns. Acabei participando durante 2 anos, eu acabei tendo um cargo de 2007 até 2009 de vice-presidente de esportes, que cuida... Poxa, que legal. De todos os esportes, menos do futebol, né? Então, basquete, vôlei, esportes terrestres, né? Que tem os aquáticos. Então, esporte, futsal, tênis. Então, eu coordenava todos esses departamentos lá no clube, né? E aí, depois eu me afastei da diretoria e na última eleição eu tentei voltar, fui candidato a presidente, né? Aí foi um... Sim. Foi um... Aquele passo que os amigos falam... os conhecidos falam, nossa, que corajoso, né? Que coragem. E os amigos falam, nossa, você é louco, né? Então, mas aí é uma questão já de paixão pessoal, enfim. Acabei Verdade, Felipe. Então, mas continuo, trabalho na área, dou aula, enfim, estou sempre por aí. Perfeito. Bacana. Professor, vamos falar um pouco, né, sobre. Eu acho que eu particularmente acho que essa sua trajetória, né, quando fui estudar essa sua trajetória, ela são coisas que se complementam, né? São predicados que se complementam, né? Então isso é muito importante, né? Eu acho que para nós, até do direito esportivo também, é importante que a gente tenha também essa vivência de gestão, né? Porque muitas vezes nós vamos fazer defesas, né? A minha área é a trabalhista, né? Advocacia trabalhista, então compreender o clube, compreender o atleta de acordo com uma vivência de gestão também, né? Muito importante isso, né? Então isso, para falar a verdade, é um predicado que os profissionais têm que ter necessariamente, né, Felipe? Não, com certeza. E quando eu comecei, principalmente, por exemplo, no Corinthians, quando eu comecei, foi porque tinha uma necessidade de um conhecimento técnico jurídico, porque tinha uma discussão de reforma de estatuto, mudança de estatuto, sem a análise do que dispunha o Código Civil, era diferente do estatuto. Então, na verdade, o meu pontapé inicial foi dando um auxílio na época na chapa sobre mudanças irregulares de estatuto e tudo mais. Certo. E acabei me destacando. E aí também eu fui estudar, né? Eu acabei fazendo o curso de gestão esportiva que tinha aqui em São Paulo em 2002 ou 2003 na FGV. Depois eu fiz o curso da Universidade do Futebol, que aí era um curso online. Perfeito. Esportiva e estou sempre participando dos congressos na área, tanto no Brasil quanto fora, sempre... Às vezes tem uns congressos que são só de direito, como esse que você comentou do organismo, mas tem vários congressos que são misturados, né? Então, tem uma palestra de direito, uma palestra de marketing, uma palestra de administração. Então,
acabo sempre participando, frequentando, eu gosto bastante e não é a minha especialização, mas a gente acaba tendo aí algum conhecimento no tema, né? Que bacana, Felipe. Mandando um abraço aí para todos que estão nos assistindo aí, né? Ontem nós tivemos o advogado do Bahia, né? O doutor Cristiano Posidio, esteve aqui com a gente ontem também, né? Falando, eu falei que foi o final de semana do direito desportivo, né? E hoje com você, eu acho que é importante, né, Felipe, a gente trazer também a situação atual, né? A gente falou um pouco sobre a situação do Nordeste, né? E em São Paulo, como é que está a situação dos clubes, né? Em especial se for o caso do Corinthians também, com relação ao retorno, à preocupação com os atletas, mas ao mesmo tempo a preocupação do clube também com relação à gestão financeira, né? A patrocínios. Como é que está essa crise aí nos clubes de São Paulo? Bom, aqui por conta de ser um dos epicentros aí da pandemia, né? Porque por conta dos aeroportos, da grande cidade que acaba sendo, né? A gente tem sofrido muito com a pandemia. Então a gente está num controle bem rigoroso, inclusive com os feriados, né? Na quinta-feira, na quarta-feira adiantaram um feriado Ah, de é. Corpus Foi. Christi, na quinta-feira adiantaram um feriado da Consciência Negra, que normalmente é em novembro. Na segunda-feira é feriado, novamente anteciparam um feriado de 9 de julho. Então, aqui o governo, de uma maneira geral, tem tentado deixar as pessoas em casa, tentar fazer o máximo de resguardo possível. E isso, logicamente, afeta o esporte como um todo, né? De todos os É. clubes. Os clubes sociais, todos eles, seja que tenha futebol ou não, eles estão todos fechados por determinação, então não tem tido nenhuma atividade. Os parques públicos também estão fechados, então as áreas públicas aqui de eventual prática esportiva estão fechados, então está tendo todo mundo que se virar aqui, quem mora em apartamento como eu, né, fazendo agachamento no sofá, levantamento de garrafa de vinho, esse tipo de atividade física. Então, mas Exatamente. os clubes a gente acompanha aqui, principalmente os clubes de futebol, e aí alguns clientes que eu atendo, alguns clubes de basquete, de futsal, eles estão todos com atendimento com os treinadores, os personal trainers, treinadores passando treinos, fazendo atendimentos via remoto, mantendo algum contrato, um contato, fazendo algum tipo de controle do que é possível fazer via online, planejamento, fazendo alguns estudos também, tudo online, mas ainda todos em compasso de espera para ver como que essa curva de contágio, de contaminação e como que as autoridades públicas vão decidir o retorno. Então, acredito que aqui em São Paulo, qualquer retorno, mesmo ao treinamento, vai depender muito dos órgãos públicos de controle da saúde. Então, a gente está bem no Verdade. escuro, vamos dizer assim, sem nenhuma perspectiva. A gente não sabe quando. Verdade. Eu acho que qualquer decisão agora, né, uma decisão, eu acho que certa, né, é muito prematura, né, porque realmente a gente vê aí a curva do Covid ainda na ascendente, né, então acho que um retorno, né, em termos de público, acho muito difícil, né, Felipe? Agora, os atletas estão voltando mais, né, os clubes estão tomando aí também os protocolos de saúde, né, aqui em Minas Gerais, né, para você ter uma ideia também, Atlético e Cruzeiro voltaram, né? América também, o América Mineiro voltaram também aos treinos, né? Mas com aquele, né? Fazendo treinamentos espaçados, né? Cada dia um determinado grupo, né? Porque realmente eu acho que o futebol vai entrar realmente numa crise muito grande, né? Eu acho que já entrou e a crise vai ser, acho que maior do que a gente está imaginando, né? Pensando aqui em questões orçamentárias, em dívidas, enfim, né, Felipe? Acho que a preocupação é grande também nos clubes de São Paulo, de maneira geral, né? Não, a preocupação é imensa, porque você tem os contratos que muitas vezes ficam sobrestados, né? Então, quem tem contratos de marca, de publicidade, você tem aí algumas formas de você fazer as ativações, mas nunca é com os jogadores atuando, treinando. Você tem os direitos de TV, né? A verba relacionada aos direitos de televisão, que está suspensa, porque não está tendo jogo. Então, talvez a grande desespero dos clubes de voltar, não só para ter atividade, mas para voltar a ter essa receita que é a receita que hoje em dia todos dão como certa, né? Você pega os gráficos de receita, 70%, 80% das receitas do clube fixas. As fixas é proveniente dos direitos de televisão, né? Uma ou outra
venda de jogador, enfim. E a grande questão que a gente está conversando bastante aqui é do público, né? Eu acredito que seja muito difícil que a gente, por exemplo, em 2000, acredito que vai voltar, lógico, vamos voltar a jogar, assistir jogo, mas voltar a ter público nos estádios, e aí os clubes que vivem de bilheteria, né, que é uma fonte importante, e também os que ainda têm verbas de match day, de organização, isso sim, enquanto não tiver muito controlado com vacina ou com todo mundo imunizado de alguma forma, eu acho difícil ter público. Por mais que libere, né? Não, já pode, já temos um grau de segurança. Quem que vai querer se arriscar aí num jogo e estar do lado de alguém ou passar por alguém que talvez esteja... Exatamente. Então... Exatamente. Realmente é uma proposta, é um retorno muito difícil, né? Deu uma caidinha aí, mas voltou rapidinho. Eu vou andar vai lá, pode ficar, pegar um carregador. Pode ficar tranquilo. A gente vai conversando aí, batendo um papo aí super agradável nesse domingão aí de lives do Foot Class. Felipe, eu acho que você tocou num assunto também interessante, né, que é a questão da receita, né, dos clubes, né? A gente vê um foco muito grande até hoje dos clubes, né, em TV, as verbas vindas de TV e de venda de jogador, né? Eu acho que está mais do que na hora os clubes pensarem muito mais do que isso, né? Não dá para viver só de TV e só de venda de jogadores, né? Claro que essas receitas elas são importantes, né? Mas qual que é a sua visão a respeito disso, né? Da gente poder trabalhar a gestão do futebol fora, né? Apenas com esses dois pilares, né? E criar outros mecanismos de receitas para os clubes. Não, esse tema a gente tem falado há muitos anos, né? E a dificuldade que os clubes têm de terem departamentos de licenciamento, de marketing, departamentos comerciais ativos para terem outras fontes de receita. Eu lembro em 2002, a gente estudar na GV, 2003, estudar na GV o case do Manchester United, na época eram os grandes cases. E a gente via lá que, logicamente, que eles tinham verbas importantes de televisão, mas ainda não era o grande boom que os ingleses deram nas verbas de televisão, que cresceu muito exponencialmente. Mas o que eles tinham de receitas com vendas de publicidade, de outros produtos, de internacionalização da marca, pensar que Manchester é uma cidade muito menor que São Paulo, e o que eles tinham de torcedores espalhados nos Estados Unidos, na China, na Ásia como um todo, e lá eles terem ali uma grandes receitas com outros produtos e outras mercadorias, venda de camisa, canequinha, enfim, uma quantidade uma infinidade de produtos que podem ser criados. No Brasil a gente não conseguiu nem dominar o nosso território, né? Você vai aqui num clube social aqui em São Paulo de média ou alta renda, você vai ver lá 10 meninos jogando, vão ter 9 com a camisa de clubes estrangeiros, ou seja, os estrangeiros vieram aqui e tomaram conta do nosso mercado. Então, lógico, vai vender as camisas dos principais clubes, Corinthians, São Paulo, aqui em São Paulo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, mas essa criança que é corintiana, São Paulina, palmeirense, ela vai ter camisas de todos os outros clubes da Europa, vai ter uma ou duas do próprio clube do coração. Então, esse pessoal está invadindo os mercados. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai acabar perdendo para eles no nosso próprio quintal. Exatamente. É um perigo, né, Felipe? Quer dizer, a gente está perdendo uma geração de torcedores, né? Então, só abrindo aí um parêntese, né? Nós estamos perdendo gerações de torcedores. Porque essa geração nova, ainda mais com a informação mais fácil, né, Felipe? A tendência é que realmente eles fiquem, né, mais atraídos por aqueles que fazem mais, que apareçam mais e que tenham com o torcedor, né, mesmo que não seja daquele país, uma aproximação maior que às vezes que o clube do próprio coração, né? Então isso aí realmente é algo que a gente não consegue ainda entender como é que os clubes não conseguiram fazer essa reversão. Eu acho que muito, e aí eu aproveito para fazer essa pergunta, Felipe, muito com relação à gestão, né? Eu acho que
a gente está acostumado muito com gestores, né, apaixonados, né, e esquece da gestão profissional. E a gente está percebendo uma mudança do futebol brasileiro com relação a alguns clubes, né, e às vezes grandes clubes que estão se tornando menores e clubes menores que estão se tornando grande clube a partir da gestão profissional. Então, eu queria que você comentasse um pouco, professor, sobre a questão transparência, né, e da governança profissional para os clubes de futebol. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem sido nivelados, né? Você vê o caso, por exemplo, né, nem gosto de ficar falando em aula muito do Corinthians, mas pegar o caso aí do Cruzeiro, né? Isso, exato, aqui de Minas, exato. Minas, um grande clube, uma grande torcida, tinha tudo para estar super bem organizado, né? E a gente viu que por conta de má gestão, tá já na Série B com -6, né, pontos, né? Se terminasse hoje a Série B, estava na Série C, né? Porque já está com -6. Ou seja, tudo isso faz parte de uma falta de controle, uma falta de gestão profissional e muito também por conta dos sistemas, né? Porque muitas vezes você vê boas gestões passarem pelos clubes, né? E depois não terem uma continuidade, não terem mecanismos que deem solidez àquelas boas práticas. Então você vê em determinado clube que começa a implantar boas práticas, mas são todos cargos políticos. No ano seguinte, ou 3 anos depois, tem uma eleição, você muda metade do conselho, você muda a diretoria toda, você muito provavelmente pode perder tudo aquilo que foi conquistado em termos de governança mesmo. Então o cara muda o compliance, se é que teve um dia, mas vamos supor que tem. Ele muda o compliance, ele, né, enfraquece ali, ele faz uma contratação totalmente fora da curva ou da realidade daquele clube por fanatismo ou por achar que essa contratação vai resolver todos os problemas e não resolve. Enfim, empréstimos bancários. E aí tudo que se ganhou em uma gestão que suou sangue para conseguir colocar em dia e conseguir ter uma boas práticas, você se vê perder num piscar de olhos, né? Então, espero que não aconteça, lógico, mas a gente vê o Flamengo. O Flamengo fez aí duas gestões e teve que falar, não vamos preocupar com grandes times, vamos preocupar em organizar a casa. Com 6 anos, 2 gestões de 3 anos, praticamente só disputando os regionais, né, o estadual, os campeonatos estaduais, que, lógico, acaba sendo uma grande força e muito enfraquecido nos campeonatos nacionais para poder voltar a ser o gigante que sempre foi. A gente viu questões, acho que você conversou ontem com o pessoal do Bahia, eles têm uma história ali muito rica, né, de o que é ir pro fundo do poço e... Intervenção judicial, né, Isabela? Intervenção judicial, né? Os dois clubes, acho que o Vitória também chegou a ter... Também. O Bahia também chegou a ter uma situação, não sei um detalhe, mas não sei, o Bahia hoje, aqui a gente vê aqui de São Paulo, é um clube que é muito bem quisto aqui em São Paulo pelas medidas de governança, de boas práticas. As questões sociais do Bahia também foram destaques aí ao longo do ano passado todo, né, de campanhas sociais com crianças, eu não lembro direitinho, as campanhas de doação, enfim, a questão da função social de todos esses clubes populares, né? Então, são clubes aí que estão... E aí volta na sua pergunta, né? Que não tem o tamanho de uma torcida de um Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Vasco. Tem verbas de televisão muito menores, receitas muito menores, mas com boas práticas, com boa gestão, vão conseguir cada vez mais brigar lá em cima, né? O Atlético Paranaense é outro clube também que vem brigando sempre lá em cima, conquistando títulos. Então, numa sequência aí de boa gestão, não é difícil a gente ver o Bahia e o Atlético Paranaense, esses 2 exemplos, na frente, aí nos próximos anos, na frente de grandes clubes, né? Que em tese deveriam ter lugares cativos lá na frente, que já não tem mais, né? Exatamente. Pessoal fazendo aí, né, grandes elogios aí para você, né, professor? Grandeza de aula, o Wagner Matar tá dizendo aqui, né? A Selma tá aqui com a gente, o presidente do América tá aqui com a gente também, o Anderson Racelan. Obrigado, viu, presidente, pela
pela sua, né, por ser nosso espectador aí, a Selma também, Leonardo Barbosa aqui da Federação Mineira de Futebol, diretor de competições. Nossa audiência aqui é qualificada, viu, Isabela? Muita responsabilidade para a gente aqui trazer muito conteúdo, né? Não, Mas o América Mineiro também a gente pode falar, não é porque o um presidente exemplo. não o conheço pessoalmente, mas é um clube que conseguiu encontrar, nossa visão aqui de São Paulo, conseguiu encontrar um clube tradicional, né? Aí de Minas não tem a torcida em quantidade de Cruzeiro ou de Atlético, mas conseguiu encontrar um nicho, principalmente com a reforma do estádio, conseguiu encontrar um nicho e está sempre nessa de subir, descer, precisa só fazer esse equilíbrio, porque a subida e a queda gera um impacto muito grande para eles que administram, né? Você tem um time de Série A, na hora que cai para a Série B, muda muito. Eu acredito que isso ainda seja um desafio muito grande para esses times que ficam nessa linha. Mas o América é um outro time também, tem investido muito nas categorias de base, tenho visto, acompanho. Exatamente. E a gente torce, a gente acaba torcendo para esses times que tem a gente que trabalha na área, a gente fica torcendo para esses times que tem boa gestão, né? Não o Flamengo, mas esses times que não são rivais do dia a dia, assim, né? A gente acaba torcendo, acaba criando uma simpatia, né? O Bahia, o América. Verdade. Sem dúvida. São bons exemplos, né, professor? Bons exemplos, né? Então a gente fica muito feliz. Aliás, um dos exemplos positivos do América também, para fazer um registro, que teve aqui com a gente, e é da nossa área, o Paulo Brax, né? Que hoje é diretor, né? Então, Paulo que veio dessa área do direito desportivo também, e hoje é um dos grandes dirigentes, já cotados aí para outros grandes clubes também, e veio dessa área do direito. Por isso que eu te fiz aquela pergunta, porque realmente hoje me parece que o profissional do direito esportivo também, em termos de gestão, né, ele tem que realmente conhecer até para opinar quando ele vai realmente participar de algo grande, né, no clube, né? E por falar de grandiosidade, né, a gente faz, acho que existe um jargão assim popular, né, que diz o seguinte, ó, Flamengo e Corinthians, quando realmente forem muito organizados, não vai ter para ninguém, né? Porque grandes torcidas, enfim, né? Tudo aquilo que gira em torno realmente de Flamengo e Corinthians como agremiações, né? Pela história desses dois gigantes, né? Sem sombra de dúvida, acho que é um jargão muito positivo, né? E verdadeiro, né? Mas o que que faltou aí, então? Você falou um pouco sobre gestão. O que que faltou para Corinthians chegar aí no que o Flamengo hoje tem vivenciado, né? Na sua vivência, inclusive aí dentro do clube realmente, né? O que que falta aí para o Corinthians fazer levantar um pouco mais e sair um pouco dessa crise financeira também? Então, professor, na verdade o Corinthians chegou a bater lá no fundo do poço também, né? Nós tivemos uma queda em 2007 com uma série de denúncias também de corrupção, presidente impeachmentado, ação criminal, uma série de problemas. E foi montada uma diretoria em 2008 muito técnica, né? Que foi a diretoria que eu acabei fazendo parte na parte interna do clube, mas na diretoria no jurídico, nas finanças, no marketing. Foi feito um grupo muito bacana para retomar o Corinthians para o lugar que ele deveria voltar, o que é o lugar dele, pelo tamanho que ele apresenta no cenário nacional. E o Corinthians voltou. O Corinthians voltou da Série B, cumpriu ali sua penitência na Série B, voltou para a Série A no ano seguinte, já ganhando o Campeonato Paulista, ganhando a Copa do Brasil. Depois, no ano seguinte, em 2011, na verdade, ganhou o Campeonato Brasileiro, que não ganhava. Verdade. Depois ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, ganhou a Recopa, né? Então, a gente teve, em 2015, foi campeão brasileiro de novo. Então, a gente chegou a ter uma curva ascendente de gestão, de receitas e de organização como um todo, mas eu acredito que ficou muito tempo com o mesmo grupo gestor, as mesmas pessoas se revezando, acho que teve uma certa acomodação, o clube deixou de seguir as boas práticas ali de governança, principalmente quando a gente fala em transparência, divulgação de números, de balanço. Exatamente, exatamente. A história do estádio também, isso coincide, né? Com a inauguração do estádio, que foi depois da Copa do Mundo, praticamente, quando a gente começou a jogar. Então, em 2015 nós fomos campeões e depois ainda não conseguiu lidar com a situação do estádio.
esportivamente ele acaba sendo um trunfo. As equipes que vêm jogar aqui sofrem porque a torcida fica perto, está sempre cheio, ele é um sucesso. Impressionante. Mas na parte de gestão do estádio e de administração do estádio tem uma série de problemas que hoje o Corinthians, na verdade, até o clube que não vai, entre aspas, sofrer com a bilheteria, lógico que vai sofrer com a perda de bilheteria, mas o clube já tem que pôr dinheiro no estádio, ele não recebe nada de bilheteria, já tem 4, 5 anos. Então isso também faz falar, mas se a gestão do estádio tivesse perfeita, tivesse correta, no mínimo a gente não teria que pôr dinheiro, quanto mais começar a receber as receitas de bilheteria. Exatamente. Que a média Exatamente. nossa aqui, se pegar a média desde a inauguração do estádio, se bobear, é a maior do país. O Corinthians sendo campeão ou não, um ano bom, um ano ruim, tem uma média de público aqui muito alta, não é só na final, jogos no meio de semana, é um público muito, muito cativo, aqui, muito fiel, né, que é o nosso apelido aqui. Então, enfim, esse é um grande problema que foi aí que eu acabei me envolvendo na última eleição de tentar ser candidato, de tentar resgatar esse passado, até um passado recente de glórias, mas enfim, né, a vontade da sociedade é soberana, escolheu um outro presidente. Mas o Felipe, mas o pessoal tá te pedindo aqui, viu? Felipe presidente, então não sei não, viu? Eu tô achando que você vai ter que encarar essa de novo aí, viu? Mas isso aí é uma decisão sua aí, tem muita coisa para contar ainda, né? Mas Isabela, uma coisa também que eu acho muito intrigante, né, no mundo do futebol, e você certamente deve ter passado por isso também, né, a questão do futebol de base, né? O Corinthians sempre foi um grande celeiro, né, de base, sempre revelando muitos jogadores, né? Mas hoje a gente vê um futebol de base ainda pouco comprometido, né, com a formação verdadeira dos atletas, né? Então hoje a gente vê uma base muito inchada, com muitos atletas, aí depois você teve que ficar emprestando jogador, ele volta, aí ele já não teve mais oportunidade. Como é que você vê o trabalho da base, né, a importância do futebol de base, inclusive para questões relativas às receitas também, inclusive para vendas e transferências internacionais? Não, eu acho que o futebol de base ele acaba sendo uma questão que tem que ser discutida. Lógico, cada clube tem a sua forma de lidar, de tratar, mas acho que falta talvez uma discussão no âmbito até nacional, de como ter alguns protocolos nacionais, de como lidar, de como fazer os treinamentos, de como fazer as informações, como mais ou menos, a gente sempre fala da Alemanha, né? Mas não é só a Alemanha, outros países, eu sei que a Holanda e a Bélgica também têm feito esses mapeamentos de ter uma entidade maior, no caso seria a CBF, fazendo mais controles e mais mapeamentos e fornecendo mais informações e meios de qualificar e de eventualmente fazer alguns controles do que a base, do que vem sendo tratado enquanto futebol de base. Porque cada clube faz de um jeito, cada um tem o seu controle, no final das contas, um quer esconder do outro também, né? No sentido de competição e no sentido de não buscar não contratar o atleta do outro. Então a gente tem essas questões dentro do futebol, mas eu vejo a base como fundamental, como pilar de qualquer clube, seja ele um clube maior, que tem condições de sair contratando quem ele quiser, quanto clubes menores. Aí clubes menores é questão de sobrevivência mesmo, você ter uma base. Então, eu vejo que cada clube tem que ter a sua base, tem que ter profissionais super qualificados em todas as áreas, não só na área de treinamento, mas na área de saúde, na área de psicologia, principalmente para lidar com esses jovens atletas, né? Na área de assistência social, a gente vê muito. E depois ir desenvolvendo cada uma das atividades. E tem um programa, a gente defende muito, é um programa pós, né? Porque o que acontece? Você pega qualquer clube grande, você tem ali, na última categoria, ali no sub-20, agora tem o tal do sub-23, mas ali no sub-18, sub-20, você tem 22, 25 atletas que fazem parte daquele elenco. Quantos daqueles vão efetivamente seguir no futebol? Não digo nem continuar se pegar num clube grande, naquele próprio clube. Naquele próprio clube vão continuar mais 1, 2 no máximo. Verdade. Alguns vão continuar no futebol, indo para outros clubes eventualmente grandes, mas
fazendo um caminho de trás para frente para um dos clubes menores, depois se destaca e você vai descobrir que ele era do seu clube e você não prestou atenção nele, né? Que acontece muito. Mas 80% desses atletas, eles vão voltar para o mercado de trabalho. Para fazer o quê, né? Então é importante que eles tenham, durante a base também, contato, conhecimento, estudo, porque vão voltar o quê? Bom, de repente eles podem estudar educação física, estudar fisioterapia, estudar alguma outra área relacionada ao esporte e continuar dentro do esporte de alguma forma, que acaba sendo o sonho de todos nós, né? Ou então que eles tenham ali um pouco, o clube consiga passar para eles um mínimo de educação básica, superior, básica, para que eles busquem uma nova carreira aí dentre as centenas de atividades que podem ser feitas, né? Porque muitas vezes a própria família, né, aposta todas as fichas que aquele garoto vai ser o arrimo de família, né, vai ser o que vai salvar todo mundo, não dá certo, e aí ele vai voltar para casa e vai começar do nada, do zero, né? Então, eu acho que não só a questão do treinamento, mas a questão social também é muito importante nas categorias de base, que as discussões sempre ficam marginalizadas, né? Sempre como treinar melhor, como detectar o talento, como treinar o talento, como segurar juridicamente o talento, mas o talento é 0,01%, né? A gente tem que olhar, Verdade. quem cuida da categoria de base tem que olhar também os 99,99% que estão passando por ali. Professor, perfeito, né? Inclusive é o lema que nós trazemos conosco, né? Que é o Foot Class, transformando o futebol pela educação e a educação pelo futebol, né? Esse investimento ele é muito importante, é um pouco de responsabilidade social também do clube, né? Porque os números estão aí, né? Nem todos vão ser realmente atletas profissionais e tem que sair no mínimo, um cidadão preparado, né? Um cidadão preparado para a vida e com disciplina, né? Com tudo aquilo que o futebol pode nos ensinar, né? Até a Ruth Martins, que está nos acompanhando aí, fez um comentário, né? Dizendo que a base não pode ser a única solução dos problemas, né? E a gente vê muito isso também no futebol, né? Ah, não, vamos, pega o pessoal da base que a base vai resolver, né? Então isso acaba sendo um paliativo, né? E às vezes mascarando um problema de gestão dos próprios clubes, né, professor? Claro. Agora a gente vê, eu tive a oportunidade de conhecer, tive em 2008, 2008 eu tive em Madrid, tive a oportunidade de conhecer o centro de treinamento das categorias de base do Real Madrid. Um negócio assim impressionante, né? Aí eu estava até com um amigo, eu fui convidado na época pelo diretor jurídico para fazer um tour lá. Foi no dia seguinte que o Real Madrid foi campeão, campeão nacional. Foi até um jogo Real Madrid e Barça, assisti o jogo. Depois no dia seguinte eu fui lá, não tinha ninguém do clube, né? Porque tinham jogado, mas tinha uma funcionária que fez um tour comigo e esse amigo que estava junto. Aí esse amigo vira para mim e fala assim: bom, legal, nossa, que fantástico, né? Mas quantos caras do Real Madrid foram formados aqui, né? É um clube comprador, né? Também o Barcelona, a famosa La Masia, tem uma série agora que mostra, bacana. O Barcelona tem um pouco mais de tradição de ter a formação de atletas, o Messi, né? Tá até lá, o Piqué que teve lá e saiu. E outros, mas também nos últimos anos virou também um clube comprador, né? Então, também é curioso o investimento que todos esses clubes, eu estou falando do Real Madrid e Barcelona, mas também você pega os nossos clubes nacionais brasileiros aqui, fazem um investimento muito grande em categorias de base e tem muita dificuldade em aproveitar os atletas, né? Porque o treinador só quer jogador que tenha mais experiente, mais formado, que o próprio torcedor não tem paciência para aguentar um jogador mais novo, que, lógico, vai cometer seus erros, não tem como não cometer, então não tem tanta paciência. Então, assim, a gente tem dificuldade também de utilizar, são poucos os clubes que o jogador veste a camisa e sai jogando, que a torcida não pega tanto no pé, né? Nós, torcedores, somos bem exigentes quanto a isso, né? O professor, mudando um pouco assim de assunto, né, mas aí dentro da perspectiva da gestão, né, estava ouvindo aqui na rede Itatiaia, que é uma grande rede aqui, né, de rádio aqui, que hoje é um rádio também com TV, né, porque hoje por causa dos produtos, né, eles têm que às vezes se reinventar, né, então hoje tem as lives também, né, os ao vivos da rádio, né,
Então virou realmente quase que uma TV também. E aí um determinado jornalista, né, dizendo sobre a questão da escolha, né, como é que é feita as escolhas dos presidentes e dos conselheiros também, né, enfim, de quem vai fazer a gestão do clube. E aí deram o exemplo do Cruzeiro, que tem mais de 9 ou 8 milhões de torcedores e quem escolhe são 300, né? E aí eles falaram um pouco sobre a questão do sócio-torcedor, né? Qual que é a sua ideia sobre o sócio-torcedor, sobre a questão da participação do sócio também nas eleições? Eu acho que é uma pauta, né, em termos de clube, extremamente importante, né? Porque realmente hoje o sócio, o torcedor, enfim, aquele colaborador, o clube, o foco, a energia do clube tem que estar muito próximo do torcedor, né, professor? O que o senhor acha sobre essa questão de eleição, de sócio, torcedor, participação? Qual que é a sua visão em termos de gestão sobre isso? Bom, eu acho que isso depende muito de cada clube, né? Então eu acho difícil a gente falar como que deve ser no Cruzeiro, ou no Inter, ou no Corinthians, no São Paulo, porque cada clube tem uma história e tem um tipo diferente de associados. Então, no caso aqui, que eu posso falar de Cátedra do Corinthians, que é um clube associativo. Então, Certo. tem um monte de piscina, tem associado que vai lá que nem corintiano é, porque é um clube ali numa região muito populosa da cidade, tem uma estrutura gigantesca. Então, eu sei que o São Paulo e o Palmeiras aqui também igualmente. Então, tem até menos torcedores, né? Então, o São Paulo, os conselheiros do São Paulo falam que uma das formas, um dos receios deles de abrirem o voto para os associados do clube, e lá no São Paulo é que nem o Cruzeiro, só votam os conselheiros, é que tem muito corintiano e palmeirense que são sócios do clube, que ficam numa região nobre ali no Morumbi, e também tem estruturas de quadra de tênis, piscina, enfim, um monte de atividades, academia. Então tem esse certo receio. No Corinthians, uma das questões que a gente fez quando o clube caiu foi mudar o estatuto, porque só votavam os conselheiros também, igual foi no Cruzeiro, eram os 300, 400 conselheiros que votavam. A gente conseguiu fazer com que todos os associados votem, não mais os conselheiros. Mesmo assim, o número ainda é reduzido e tem uma série de restrições, né? Então, o associado tem que estar em dia há 5 anos para poder votar. Mas eu defendo, no caso específico lá do Corinthians, eu tenho defendido que os torcedores, a gente chama, o nosso programa chama Fiel Torcedor, também possa ter uma participação na votação e aí passe a ter aí 90, 100 mil, 80 mil, porque no final das contas eles não vão ter direito, eles não têm direito, esses sócios torcedores não têm direito a frequentar o clube, na piscina, jogar tênis, nada, mas são eles que vão no estádio, vão no jogo e são importante até fonte de receita do clube. Então, eu sempre defendi que pudesse ter um mix, vamos dizer assim, entre cada um desses dois programas, né? Então, se vai votar em tudo, se não vai, enfim, aí é uma questão do conselho decidir. Agora, eu sei que tem clubes que não têm área social, então eles só têm o associado, que é o associado torcedor. Acho que é o caso do Internacional, em Porto Alegre, o Grêmio, talvez. Posso estar falando algum equívoco. E o Santos também, que não tem uma sede social, não tem uma piscina, são só quem é o inscrito no programa de torcedor que vota. Então, cada um tem uma realidade distinta, mas eu sempre defendi que quanto mais gente pudesse votar, participar, melhor, né? Se pudesse, com cada corintiano, cada cruzeirense, o cara declarasse, sou cruzeirense, quero votar, em tese, né? Estou sendo bem forçado, claro. Mas que pudesse votar. Então, quanto mais gente puder participar, tiver uma mínima segurança para poder participar, eu sou favorável. Que bacana. Essa pauta realmente é uma pauta, né, de discussão, né, mas uma pauta eu acho que tem que chegar, né, Felipe? Tem que realmente, os clubes têm que abrir esse espaço para discussão, né, minimamente, né? A gente não está aqui também com nenhum formato pré-fabricado, né? Mas esse é um ponto, uma pauta que tem que se discutir, né? Como você bem disse, né? Qual é o tipo de torcedor que se tem, se realmente, né? Se o clube tem realmente se tem os clubes sociais, enfim, é um clube, enfim, de geral, né? Um clube com outros também, com outros esportes. Mas realmente essa realmente é uma pauta muito importante que os próprios torcedores, né, que eles brincam, né, o torcedor raiz, né, você vê a vontade deles de participar também dessa gestão, né, minimamente falando, né, mas é realmente muito interessante isso.
Agora, eu queria trazer outra, Isabela, aqui para uma discussão que você deve, obviamente, estar acompanhando aí, né? E eu sou um pouco cético ainda, né? Eu até conversei ontem com o Cristiano Posidio, né, do Bahia, e falei assim: não é uma opinião em cima do muro, mas eu acho que muita coisa tem que se discutir para você realmente ser a favor ou não do projeto Clube Empresa, né? Queria te ouvir um pouquinho sobre o Clube Empresa, porque para alguns é a solução. Eu acho que não é a solução, mas para alguns é a solução para o futebol brasileiro. O que você acha, Felipe? Não, acho que não é a solução, não. Essa questão do clube empresa a gente vem discutindo desde quando da Lei Pelé, que eu comentei, né, de 98, que ela obrigava os clubes a se transformarem em empresa em 2 anos. Em tese, a gente tem combatido, pelo menos eu tenho combatido essa questão de clube-empresa desde então, no sentido de que não tem como você obrigar um clube a virar empresa da noite para o dia. Então, esse debate vem sendo Ô, travado. Felipe, só para te informar aí, ó, nosso treinador Fábio Carilli aí entrou aí para te assistir aí também, teve uma live aí com a gente, né? Então você tá com responsabilidade grande aí para responder agora. Ah, legal. Um abraço para o professor, campeão brasileiro, tricampeão paulista, um professor que Exatamente. fez um grande trabalho aqui no Corinthians. A torcida tem um grande carinho por ele. Agora voltou lá para as Arábias, nem sei exatamente que clube que ele está, Exato. mas desejo sucesso para ele. Então, na questão do clube empresa é isso. O governo ele vinha sempre nessa linha de obrigar. Ó, essa questão de obrigação não vai funcionar. Você tem que incentivar, criar mecanismos, criar sistema, criar um ambiente para que os clubes efetivamente possam fazer essa migração. Talvez esse projeto seja um pouco nessa linha, esse projeto atual. Acho que ainda falta muita coisa de falar, pelo menos já mudou o papo do governo. Não está obrigando ninguém a transformar a empresa, mas está criando ambiente para os clubes que quiserem se transformar, que possam se transformar. Mas eu ainda acho que não é um projeto definitivo, né? Eu acho que tem muita coisa que precisa ser melhorada. A pessoa fala, colocar as ações em bolsa. Não, acho que é legal, mas tem que se criar um ambiente regulatório, tem que se ter aprovações e uma lei específica de CVM para ter um controle disso. Tem que ficar bem clara qual vai ser a participação do clube, porque o clube não vai deixar de existir. É um clube associativo, ele tem lá, no caso específico, os clubes que têm piscina, eles vão continuar existindo. Então, qual vai ser o modelo proposto? O modelo que é Portugal, que continuam os clubes associativos, se cria uma nova empresa, se pulveriza em bolsa, qual a segurança jurídica que isso tem? Enfim, eu acho que o debate ainda no Brasil está muito incipiente. Tentaram dar uma Perfeito. acelerada nesse processo. Eu acho que a acelerada não caiu bem, tanto que deram uma segurada agora lá nos projetos, até por conta de pandemia. Mas acho assim, não é uma solução, é um caminho. Eu acho até que é um caminho a médio prazo, um caminho sem volta. É um caminho sem volta, mas precisamos amadurecer muito mais para não fazer besteira. Porque se nós fizermos besteira numa lei e de repente os clubes mudarem para a empresa e der um furo na água, tiver alguma coisa errada, aí que vai ser o fim, né, das gestões que já são ruins, vai ser pior ainda. Então, eu sou favorável, mas desde que seja com projetos mais consistentes e com um estudo mais adequado do que fazer, como fazer, quem vai fazer, né? Acho que isso é muito importante, né? Isabela, aproveitando aí o professor Carilli, né, que está conosco aí nos assistindo, você acha que a mudança para uma gestão realmente profissional, né, para essa transparência e governança aí profissional que você também tanto defende, né, se isso vai repercutir também na vida, né, na sobrevida dos treinadores, né, porque realmente, gente, não dá para entender, né, é um ciclo vicioso, perverso demais para todos os clubes, para os profissionais, né, e aí nós estamos falando de planejamento, né, quer dizer, como é que se faz planejamento no Brasil se daqui a 1 ou 2 meses o treinador não tem resultado, já se fala em te retirar os treinadores, né, qual que é a sua visão sobre isso também, e focalizando na figura do treinador? Não, eu acredito que para todo o staff, né? Então a gente fica os clubes ficam muito reféns, na verdade, os profissionais ficam muito reféns do ganhar no domingo e chega num clube grande, no ganhando você não tem tempo nem de comemorar na quarta-feira, você tem que ganhar de novo, né?
Em clubes, vamos dizer assim, profissionais, clubes empresas ou fora do país, lógico que você vai ter a pressão igual, o torcedor é tão fanático quanto, mas você tem um pouco mais de frieza de quem administra, que não tem um cargo político, né? Então, o presidente do clube ou o diretor do clube, ele não precisa daquela vitória para ele não ser, no dia seguinte, não ser reeleito, não ser demitido. Ele tendo o respaldo do dono do clube, né? Do CEO, do dono, ele acaba tendo uma tranquilidade muito maior para trabalhar. Lógico que isso passa também por regras, então você tem países que você nem pode ficar mudando de treinador, o treinador só pode dirigir uma equipe por... Exatamente. Acho que na Itália, assim, uma equipe por campeonato. Senão a gente teve campeonato aqui que um treinador dirigiu 3 times no mesmo campeonato. Aí Exatamente. até facilita para o dirigente ficar trocando toda hora de treinador. Então eu penso muito nisso. Óbvio que essa profissionalização traz mais segurança para todos, né? Não só para o treinador, mas para todo mundo envolvido ali dentro do clube. Que bacana. Professor, olha, o papo, né? Eu até comentei com você quando estava conversando no WhatsApp, eu falei assim, ó, o papo bom é rápido, o papo com grandes profissionais, né? Eles realmente têm muito conhecimento, né, para poder passar para todos nós aqui, né? Nós estamos chegando aqui já nos minutinhos finais aí da nossa live, né, com presenças aí grandes também, espectadores aí para te ouvir, né, ouvindo aí o FutClass. Então, eu queria te agradecer muito, né, claro, né, agora seja bem-vindo à família, né, porque agora você já faz parte aí da família FutClass, né, Academia do Futebol. Então, eu queria te desejar aí todo sucesso também profissional, né, que você possa implementar aí tudo aquilo que você já conseguiu, já conquistou, né, dentro também aí da sua formação profissional, seja como gestor, seja como um grande advogado que você é, né? Então, queria te desejar aí realmente um grande sucesso, te convidar, né, para essa semana aí para acompanhar o FutClass, né? Você que já agora nos segue aí. Amanhã temos Alberto Valentim, né, um grande treinador também de futebol. Na terça-feira, Jorge Sequeira, que é psicólogo, é uma live internacional lá de Portugal. E na quarta-feira, 2 lives muito especiais. Na verdade, uma é um programa que nós temos aqui, Felipe, que se chama Resenha com FutClass, né? Nós vamos ter a participação de 3 grandes presidentes de clubes, o Marcelo Paz, do Fortaleza, o Guilherme Belintani, do presidente do Bahia, né, que a gente fez uma referência aqui agora, e o recém-eleito presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues. E à noite eu vou fazer uma live com o presidente do Fluminense, né, o nosso querido também Mário Bittencourt, né, que também é advogado, enfim. Por isso que eu disse que os advogados estão dominando aí a gestão do futebol também, viu, Felipe? E mais uma vez te agradeço muito realmente pela sua participação. Se você deixasse aí uma mensagem aí para o FutClass, para os nossos acadêmicos. Não, obrigado pelo convite. Realmente vi aí que vai conversar esses dias com novos presidentes de clubes, o Serginho, o doutor Sérgio, né, lá de BH. Exato. Com ele algumas vezes aí, inclusive profissionalmente, representando clientes em comum. O Dr. Mário Bittencourt também lá do Fluminense, já tivemos juntos em algumas questões, até de adversários em algumas questões, mas sempre com muita ética, muita responsabilidade. Então, obrigado pelo convite, fico à disposição. Desculpa aqui o mau jeito, eu estava programado para fazer. Não, foi ótimo, foi tudo ótimo, foi tudo bem, foi tudo ótimo. A imagem deu uma tremida aqui, mas no notebook ia ficar mais estável, então espero que tenham aproveitado. Sobre o Clube Empresa, só para completar, não sei se vai cair a live ou não, mas... Tem mais um minutinho, Tem alguns clubes que já se transformaram em empresas. Então, assim, a gente já tem, a lei hoje já permite que se façam algumas transformações, contratações. Tem o Botafogo aqui de Ribeirão Preto, com um exemplo muito legal, que é um clube que continua associativo, constitui uma empresa junto com um sócio para tocar o departamento de futebol. Teve casos não bem sucedidos, né, como o do Figueirense, mas a gente teve caso do Tubarão. A gente tem cases para a gente estudar antes da gente entrar nessa questão de clube-empresa, é a solução. Tem os bons e maus exemplos para a gente estudar e chegar. Mas muito obrigado pelo convite, à disposição de todos vocês aí para uma próxima, e vou acompanhar. Um abraço e sucesso. Bacana demais. Uma verdadeira aula. Está aí com a gente o professor Felipe Isabella, nosso acadêmico aqui também do FutClass. Um abraço, pessoal. Felipe, obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.